podcast Logo Não é Marca, um podcast em que o branding é a grande estrela. Fala, meus queridos! Sejam bem-vindos a mais um episódio de Logo Não é Marca, onde a gente descomplica o mercado e tira lições de onde menos se espera. Hoje vamos mergulhar em um verdadeiro fenômeno, Big Brother Brasil, que no último dia 12 de janeiro iniciou sua 26ª edição no ar. Ou seja, são 26 anos onde o brasileiro comenta, torce, vota, elimina, pega ranço, define quem merece ficar rico e quem merece ser eliminado da casa mais vigiada do Brasil, segundo a Rede Globo. E não é só isso. Nosso objetivo nesse primeiro programa de 2026 é entender, discutir como esse programa durante 26 anos se mantém relevante, continua ditando tendências, fazendo o brasileiro parar para acompanhar basicamente essa novela e como ele movimenta bilhões, porque os patrocinadores não são fracos, né? Então, como ele faz isso? E é o que vamos desvendar hoje com nossos amigos. Antes de mais nada, deixa eu me apresentar, aqui é Zé Valderico, sou cofundador da Oslo, uma agência que integra publicidade, brand e negócio. E nós estamos aqui juntos com, por ordem alfabética, Diego Costa. Por gentileza, Diego, se apresente, fale para a audiência quem você é, o que você faz. Fala, pessoal, como é que tá? Sou o Diego Costa, jornalista. A gente tem uma empresa de comunicação, a gente desenvolve plano de estratégia de comunicação para os nossos clientes, desenvolve estratégia de branding e de posicionamento no mercado. A gente vai conversar um pouco aqui sobre toda essa dinâmica aí de como o Big Brother atinge tanta gente por tanto tempo e tem tanto retorno. E compondo a banca, trouxemos mais um reforço, alguém que é publicitário, trabalha com, estudou marketing, trabalhou com marketing e hoje senta na cadeira do cliente. Estamos com John Valverde. Olá, turma, tudo certo com vocês? Aqui John Valverde falando. Como foi dito, né? Sou publicitário por formação, trabalhei 12 anos com isso daí, até abrir minha própria empresa e hoje eu não sou CEO, não sou nada, eu sou apenas dono, porque a empresa pequena tem dono. Então, eu disse que era dono de empresa. Eu tenho uma barbearia, que o nome é Senhor Barbeiro, né? A gente está no mercado vai fazer 11 anos, né? Aqui em Fortaleza. E, para fechar o time de peso, Silvio César. Espero que o de peso não seja ficado da minha gordura, né? Quem a gente está falando aqui é Silvio César, publicitário e especialista em brand. E depois de um longo e tenebroso final de ano e inverno, nós estamos de volta, né? No ar esse ano agora com tudo, agora com a presença do John Igor. E vai acrescentar bastante com a sua experiência do outro lado, do lado de lá, né? Do lado do... Ele é cliente, né? Vamos dizer assim. Cliente. E estamos aí. O John, ele já chegou, pô. A gente gosta de falar que é CEO, co-founder, porque estamos bonitos, mesmo que você seja basicamente autônomo, mas isso traz como é que se diz, né? A gente enriquece o cargo, né? A gente não precisa dizer que faz a correria. É porque o John largou a publicidade e os termos em inglês, né? Agora ele é dono. Sou dono, né? Porque a empresa pequena tem dono, meu amigo. Porque se o cano estourar, ninguém liga pro CEO, né? O pessoal liga pro dono. Dono é aquele que entrega o troco em bala Juquinha, Sete Belo. Meu pai sempre disse que a gente só tem um negócio se a gente souber de varrer o chão a fechar cliente. Então, é isso aí. Um amigo meu fala que todo dono de empresa deveria ter um cartão assim, o cartão de visita dele deveria ter escrito assim, né? Fulano de tal, dono. O Rony Mesler fala, fazer tudo, CEO Vassoura Office, uma coisa assim que ele diz, que é o que tem que saber de varrer a vender. Vou dar início porque eu acho que essa pauta ela acaba se tornando um pouco mais longa, né? A gente tenta manter ali o nosso horário, o cronograma, mas é um tema que ele é muito rico pelo tempo e porque todo mundo fala, né? Todo mundo acaba que reclama, mais um Big Brother, o brasileiro não tem o que fazer, ficar acompanhando a vida alheia, fazendo fofoca, mas é um fenômeno de engajamento. Fale mal ou fale bem, estão falando dele, amém. E grandes empresas, grandes marcas estão dentro do Big Brother. E para dar início, os últimos serão os primeiros, eu pergunto, né? Abro essa pergunta começando por Silvio César, mas lógico que todos os demais darão suas opiniões, seus pitacos. Mas Silvio, ao que você atrela o engajamento do Big Brother Brasil? O público não só assiste, como ele participa, ele vota. Isso é uma forma de mensurar gigantesca. O programa que está há mais de 2 décadas no ar se reinventa de forma criativa a cada edição. Como é que tu acha, o que é que tu acredita, você que
já trabalhou e trabalha com grandes marcas dentro do mercado. Como se faz para se manter essa relevância, esse engajamento dentro de um programa por mais de 20 anos? São 26 anos de Big Brother, né? É muito tempo, é praticamente uma vida, né? Sim. E o que eu vejo muito no Big Brother é que ele é um programa que surgiu meio assim, despretensiosamente, já era um sucesso lá fora, né? Quando ele surgiu aqui foi aquela grande novidade. Apesar do Silvio Santos, né? O grande mestre Silvio Santos ter feito uma cópia dele antes, né, do Big Brother estrear, que foi a Casa dos Artistas, né? E ele pegou o mesmo formato, né, numa casa e tudo mais, e foram alguns artistas lá do B, assim, lá, e fez o maior sucesso, né? Assim, Casa dos Artistas, né? Casa dos Artistas, foi o primeiro. Inclusive, tem a história engraçada que a Casa dos Artistas foi feita, ela estava sendo construída, a casa do lado da casa do Silvio Santos. As reuniões eram feitas assim, de porta em porta. O diretor lá da atração chegou a fazer uma reunião com o Silvio Santos na porta da casa do Silvio Santos. O grande lance não era não vazar que existia a casa dos artistas, né? E coincidiu na época que teve aquele sequestro, né? Que invadiram a casa do Silvio Santos e tudo mais. Todos os repórteres a pessoa estavam lá na porta do Silvio Santos e ninguém desconfiou que do lado estava acontecendo a construção da casa dos artistas, né? É maluquice. Mas sobre o Big Brother, as marcas, assim, é um programa, convenhamos, né? É um programa que são certos tipos de marcas que participam, né? Você não vê uma marca de luxo participando do Big Brother, né? Eu acho que tem um público bem específico e uma faixa etária bem específica, né? Faixas etárias, né, específicas, né? E o povo engaja, porque eu acho que é falta de assunto mesmo, o povo gosta de confusão, porque o grande lance do Big Brother é a confusão, né? Se for um programa de paz, não tem Big Brother, né? Inclusive a última agora, que é o rapaz que foi expulso por ter assediado, né? De uma forma muito estranha, né? Porque se o cara assediou, por que ele não foi expulso imediatamente? O cara teve que se auto-expulsar, né? Essa polêmica sobre isso, né? Mas o povo engaja mesmo. E as marcas, elas são inteligentes, elas aproveitam esse espaço, né? Essa grande vitrine, né? Não só naquelas interações que eles fazem nos jogos e etc., mas eles espalham essa interação para as redes sociais. Eles se apossam, né, do Big Brother, do ambiente do Big Brother, para criar seus próprios espaços, né? E as pessoas discutem lá, ficam brigando, é aquela coisa legal de sempre, né? Se para as marcas, isso é um espaço de uma vitrine bem interessante, né? Não sei, assim, os dados falam que como construção de marca é uma coisa que funciona pra caramba, né? Até para aumentar a força de marca, né? Que é a força de marca, que é a potência que a marca tem de atração, de possível compra, né? Dizem que o Big Brother ele consegue expandir muito isso nesse sentido. Mas como construção de branding, eu acho que tem sim certos problemas, né? Assim, ou não, as marcas não estão nem aí, porque essas polêmicas, como eu falei agora, que tinha um assediador dentro da casa, eu não sei se isso é positivo ou negativo para as marcas, ou se isso passou e as marcas ficaram meio tangenciando isso e não afetaram muito. Teve essa polêmica, um cara que teve uma convulsão, outra que desmaiou naquelas provas longas, né, que aquele que não também são patrocinadas, né, a prova de 20 anos, a prova de resistência, né, eu não sei se as marcas se importam com isso, né? Se o cara tá bem ou tá mal. O importante é que tá olhando pra marca, né? A marca, as cores, todo o mise-en-scène da marca tá naquele ambiente, né? Não sei se as marcas se importam com isso ou se realmente isso é positivo ou negativo, né? Tô dizendo que é positivo, né? Os dados falam que são positivos, né? Se a gente for parar para ver que entre elas tem Amstel, tem McDonald's, tem Electrolux, tem Mercado Livre, Mercado Pago, a gente já viu edições Fiat, entre outras grandes marcas, eu acho que eles podem se tornar, né, o Big Brother acaba se tornando um espaço para que essas marcas possam tentar se conectar com esse público, né? Acho que as ações que eles desenvolvem fazem com que eles queiram, criar algum tipo de conexão, porque essas marcas acabam aproveitando a audiência do Big Brother em suas plataformas, né? Você entra, por exemplo, no Mercado Livre, deve ter um banner, ou então a Electrolux deve fazer um banner, já deve existir acordos para usar a imagem desses brothers quando saírem do programa para esses patrocínios. Então deve existir ainda uma gama de possibilidades. Mas jogando pro restante da nossa banca. John, o que vocês acham, ao que vocês atrelam esse engajamento? O que vocês acham que pode surgir? Tipo assim, o que faz numa marca? Porque a gente estava olhando aqui, por exemplo, na Infomoney, eles estimam o mercado publicitário que os patrocínios entre ações, ativações, supera 1,6 bilhão. É muita grana, cara. É muita grana dentro desse negócio. A quantidade de gente que é alcançada pela atração, só no ano passado, são mais de 136 milhões de pessoas. É gente pra caramba. É muito dinheiro, né? Ainda estamos na era da grande massa aí, né? Sim, o pessoal que disse que a TV tava morrendo, né?
Tome. É o case, né, meu amigo? É o case, verdade. Porque isso mostra que televisão é sim relevante, que isso mostra que sim, a Globo manda na coisa toda. E sim. E que eles entendem onde buscar, né? Exato. Onde buscar audiência, porque é uma edição que é feita a cada ano, né? E a gente sabe que todo ano as pessoas vão ficando mais velhas, as pessoas vão mudando o interesse, o mundo está acontecendo, né? Então, como fazer essa turma toda aí olhar, sentar para assistir aqueles recortes, né? No final do dia, né? Com um resumo, né? É sem falar que tem o pay-per-view que a pessoa paga pra poder ficar... Isso que eu ia falar. Sem falar que tem esse pay-per-view aí que é uma coisa inexplicável, né, meu amigo? Eu fico tentando imaginar quem é a pessoa que disse, cara, eu vou assistir agora a tarde inteira aqui de Big Brother. João, você me falou uma vez que você conhecia uma pessoa que durante as festas do Big Brother, ela gostava de se servir de um drink e ficar dançando assim também na frente da TV, é verdade? Não, a gente trabalhou com uma pessoa que ela curtia a festa do Big Brother, né? Então, quando tinha festa do Big Brother, ela preparava a sala dela, ligava ali no pay-per-view, botava um drink e ia curtir a festa, assistindo a televisão. Do mesmo jeito que muita gente, durante a pandemia, assistia aquelas lives, né, de show dos artistas, né? Vocês lembram, né? Faz muito tempo. Então, vai ter a live, vai ter o show do fulano de tal online, era todo mundo na sua casa. Ela já estava muito anos antes disso aí, já. Ela já estava acostumada a essa pessoa. Você vê os dados aqui, né? Segundo aqui a Opinion Box, né? Dados do ano passado, mas acho que refletem hoje em dia também, né? Em 2026. Que 1 em cada 4 brasileiros é espectador de reality shows, pra vocês terem ideia. E 72% acompanha pela TV aberta, né? Olha a força da TV. A TV aberta entrega aquele resumão, né? Aquela edição, pode falar, manipulada, que a gente sabe, né? Eles fazem a edição do que eles acham que o público vai gostar, como você falou, da confusão, né? Pega a parte polêmica da parada, né? Eu tinha visto, não sei em que edição foi, na 22, 23... Há uns anos atrás, já estávamos na era do TikTok, que tinha um cara, eu acho que tem matéria dele na internet, no Google, esteve a achar. Era ele e ele tinha uma equipe que assistia o Big Brother tipo, às 24 horas e fazia meio que resumos no TikTok dele. Falava, às 15 horas fulano fez isso, às 16 horas Cicrano teve uma treta com fulano. E a galera meio que assinava esse grupo VIP dele pra ficar acompanhando, porque ele assistia e passava o resumo dos principais pontos pra galera que não tinha condições de assistir, assim, ficar full time. O ecossistema que gira do Big Brother, ele é gigantesco. A gente tá falando de um empreendimento que tem quase 3 décadas, né? E a Globo não é besta, né? A Globo é um gigante que não deixa de se movimentar com a velocidade correta do mercado. A Globo, há um pouco mais de 5 a 7 anos, ela já começou a reinvestir o dinheiro dela em startups de tecnologia, de desenvolvimento. Então, ela é uma grande investidora em pequenas, médias e grandes empresas. Ela compra, refaz e bota para circular. E isso ela coloca dentro do ecossistema de canais dela, tanto os canais pagos, quanto dentro do app, quanto na televisão aberta, para funcionar. E ela usa o Big Brother como um grande laboratório de tendência de que ela pode conectar com um público mais jovem, né? O grande público do Big Brother ser de 24 a 44 anos é simplesmente a faixa que decide o vínculo de compra de qualquer sociedade, né? E aí, quando a gente tem esse tipo de concepção, a gente tem um ecossistema completo, né? Você está falando que tem gente que fica fazendo 24 horas de análise do Big Brother, a gente não tem só gente que faz isso no TikTok, a gente tem gente que faz no X, que faz no Instagram, tem perfis como Votalhada, que é um perfil que fica só vendo qual é a composição de porcentagem dos paredões, que as pessoas ficam voltando no site da Globo e ficam voltando nesses perfis para ver qual é a porcentagem, para ver quem é que vai ganhar, para adivinhar quem vai ganhar. Então você tem um sistema de bets já, que está atrelado também, que muita gente faz aposta no Big Brother para ver quem é que vai ganhar, quem é que vai sair no final de semana, quem é que vai estar saindo na terça-feira. E a Globo é consciente que isso tudo existe. A Globo é tão consciente que isso tudo existe que desde a pandemia, que ela colocou isso mais em atividade, essa interação com as pessoas, de como é que essa vida delas interagem dentro e fora desse ambiente aí do ecossistema do Big Brother, que ela utiliza lá, a Jade Picon, por exemplo, foi uma das participantes recentes do Big Brother,
Ela tá dentro de uma novela para celular da Globo, que é um novo formato que a Globo tá testando. E ela só tá nessa novela porque ela teve a ascensão dela vinculada ao Big Brother. E ela conversa muito com esse público mais jovem que se interessa por esse tipo de novela que tem no TikTok, que tem no Kawaii, que aí já tem um público mais velho, muitas senhoras aí de idade, adoram acompanhar essas mini novelas recortadas que tem no Kawaii, no TikTok, e a Globo pega e faz um formato desse. Então tem novela com Gustavo Mioto, que tá aparecendo na propaganda do Big Brother, que a Globo tá lançando dentro do aplicativo dela, que é pra você ver no intervalo do Big Brother uma novelinha de celular. Todo esse volume de negócios, de possibilidades, é enlouquecedor. Esses bilhões aí que são faturados só dos patrocinadores oficiais, é só um riscado do iceberg que é o Big Brother hoje em dia. O Big Brother é o grande financiador da Globo hoje em dia. É o volume que chega de dinheiro para a Globo investir nas empreitadas dela durante o ano e dos próximos anos. Porque você viu isso claramente na divulgação. A CIMED está dentro do Big Brother esse ano. Tem um totem fixo dentro do banheiro do Big Brother da CIMED. Então, é uma empresa bilionária. Ela não está investindo só a cota dela, ela está investindo muito, muito mais. E aí você tem a esperteza do nosso mercado publicitário de comunicação que utiliza os momentos para também monetizar em cima. A gente teve o primeiro eliminado e a gente tem uma personagem que ficou famosa nos últimos anos por ser a primeira eliminada e que é a nossa conterrânea cearense, que é a Kerline, e todo ano ela fatura muito com os programas que os patrocinadores são vinculados aí à primeira eliminado. Então ela fez propaganda para a Fizz, que é uma marca de refrigerante da Heineken, no intervalo do dia da votação, que tá zerando os estoques dos refrigerantes nos supermercados. Um refrigerante novo, com menos açúcar e tal. E ela fala, olha, a gente não é a primeira marca, mas a gente sabe que a primeira nem sempre assim é tão valorizada. Ela faz uma brincadeira com a saída dela, com a conversa com o diretor no meio da propaganda, uma propaganda bem humorada e tal. E deu certo. E além dela, tem várias outras marcas que aproveitam esse momento. Então, marcas que, mesmo não estando como patrocinadores oficiais do Big Brother, elas entram em momentos específicos, que tem cotas menores, mas para entrar num intervalo de propaganda ali, que vai ser vinculado também pelo app, pelo Instagram do Big Brother e pelas outras marcas, que também aderem a esses momentos. E a gente acabou de receber mais 10 dias de programa. O programa tinha 90 dias até ano passado. E esse ano já entra com 100 dias, né? Além disso, o valor de pagamento, que ano passado foi de 3 milhões para o ganhador, já dobrou com o Mercado Livre, o Mercado Pago, na primeira semana do programa, o Tadeu, o apresentador do programa, já dobra o prêmio. Então tá 5 milhões e 440 mil, que pode ficar sendo adicionado no meio da campanha para mais dinheiro. Aí, bicho, me diga, como é que isso não é uma coisa relevante, né? Como quem não presta atenção nessa movimentação tá perdendo muita coisa de como que o mercado está se movimentando. Você olhar, por exemplo, né, aqui para nossa audiência, né, como a gente é do meio da comunicação, a gente está inserido em grupos, tudo, e a gente teve acesso ao arquivo de divulgação da Globo agariando patrocinadores, né? Tipo assim, meio que o pitch deles. É algo surreal, a quantidade de mídia, de informação, de dados, de formas como eles se reinventaram ao longo dessas 26 edições para continuar se mantendo relevante. Então, a edição, lógico, né, a gente vai fazer uma coisa esdrúxula, mas se você pega da primeira edição para a 26ª, é outro programa, com o mesmo princípio, pessoas confinadas. Mas se você pega da 25ª para a 26ª, já tem muita mudança. Ou seja, ele consegue oxigenar as suas ações, as suas provas, as suas coisas, para se manter relevante para esse público. Então, é uma coisa que, para as marcas, né, para pessoas que fazem evento, porque o que a gente acostuma ver muito no Brasil, né? A gente vem, por exemplo, de uma época que a gente vê grandes eventos como Lollapalooza, como outros, mas, por exemplo, o Rock in Rio, mas teve outros eventos ao longo das décadas de 80 e 90 que não conseguiram permanecer, né? O próprio Free Jazz, entre outros, que tinha uma pegada interessante, que tinha uma audiência. O Rock in Rio foi um que teve um ápice, deu uma diminuída, agora é uma marca que eu não sei se eles fazem anualmente, a cada 2 anos, 3 anos, não sei como é que ficou. Para quem é do Ceará, temos o Ceará Music, não sei como é que tá, se ainda existe, já que eu não moro no estado, já tem uns anos,
Mas tínhamos o Ceará Music, que era uma proposta muito boa. O próprio Fortal, que é o nosso carnaval fora de época, que já passou por grandes mudanças. Como esses eventos, eles poderiam aprender, de repente, com o Big Brother, de pegar o mesmo formato e construir alguma coisa para trazer essa relevância. O que vocês acham disso ou eu estou viajando? Não, eu acho que não, pô. Eu acho que faz total sentido, né? Até porque foram eventos que foram perdendo a mão, né? Como a gente costuma falar. Eles foram perdendo a mão com o público-alvo. O que a gente aprende disso daí é entender que todo ano você vai ter um público novo, né? As pessoas vão ficando mais velhas, o mercado vai tirando atenção, aí existe o fator macro também, né? Das coisas. Então, até mesmo a economia muda o perfil do público. E se você não se atualizar nisso, por exemplo, o Fortal hoje, né? Eu tenho 43 anos, né? Então, quando eu tinha meus 18 anos, 19 anos, o público era esse daí. Hoje em dia, o evento diminuiu e o público envelheceu. Então, hoje, essa micareta, ela é composta na maioria, assim, de pessoas mais velhas que aproveitam isso daí para poder sair, para poder ir para uma festa, para poder ir para ter aquele momento no ano ali, diferente de 20 anos atrás, que era o pessoal mais jovem, né? Então, a gente aprende isso daí. Mas tu acha, John, que isso aí, né, acaba causando um certo problema, assim, por renovação de público, assim? O Fortal vai virar uma festa só de nostalgia? Tipo Náutico, né? Olha, Pois é. Assim, eu não sei de nostalgia, né? Mas se você parar pra avaliar, essas micaretas são... As principais bandas são bandas sei lá, de 30 anos atrás, de 40 anos atrás, pô. E são as mesmas músicas, né? Então, tipo assim, vai pegar, é a turma mais velha mesmo que quer lembrar como é que era o carnaval, que quer curtir e tal. Eu queria trazer esse gancho pra ti, porque além da barbearia, você também toca, você é músico. E eu lhe conheço há mais de 6 anos e você continua tocando. Então, tipo assim, qual é a tua visão nesse ponto? E mudou total. E assim, comecei a tocar na noite quando eu tinha 17 anos, né? Então até hoje, meus 43, eu toco por hobby. E é nítido que os costumes do público mudou, pô. Mudou total. Assim, o público que movimenta a noite hoje é um público mais jovem. O público mais jovem hoje quer chegar em casa mais cedo. O público mais jovem, ele não virava a noite como era a turma de 20, 30 anos atrás, que tinha que chegar em casa 4 horas da manhã, senão a festa não valia a pena. Não bebe tanto, não fuma. Não bebe tanto, né? Assim, se reúne muito, tem cada vez mais grupinhos, então percebi isso na noite, né? E eu acho que hoje, sim, a micareta do Fortal, ela tem uma faixa etária um pouco mais alta, até porque é um local mais distante, sabe? A turma jovem, ela não tá muito afim, eu acho que 80% aí não conhece nem as músicas, entendeu? Então eu acho que virou uma coisa meio nostálgica. Aproveitando a bola, até porque como o John também é novidade, e ele tem essa versatilidade, como você trouxe, John, você tem 43, começou a tocar com 17 e você continua tocando. Então, houve também, dentro da banda, ou das bandas que você participou ou participa, o entendimento de que, precisamos oxigenar. Senão a gente acaba entrando no ostracismo, correto? É lógico. Sim, com certeza. Isso vale, puxando agora pro lance do mercado, isso vale para toda empresa. Então, assim, você tem que acreditar que você vai estar sempre numa renovação, né? E que você tem que estar muito atento a todo o comportamento do teu público. Então, tu tem que estar com um posicionamento muito bem definido, né? Tu conhecer quem é o teu cliente, saber quem ele é, saber onde ele anda, né? Como você vai engajar ele com o seu negócio e aceitar as mudanças e adequar o planejamento. Isso daí você não pode ter a cabeça dura com isso, né? Quando você tem empresa, é isso. Nas primeiras aulas da faculdade de propaganda que a gente aprende tipo assim, você tem que se adaptar ao mercado, não o mercado tem que se adaptar a você. E isso daí, sei lá, é de quando isso aí? Mas ao mesmo tempo, as marcas têm que ser fiéis ao que elas são, né? Isso me traz de volta ao Big Brother, né? Eu acho que, assim, como é um grande espaço, na minha opinião, se a marca souber fazer direito, claro, né? Às vezes a marca se perde porque vai seguir a moda do momento, né? Mas é o grande espaço dela, aqueles espaços que elas criam, os jogos que ela cria, sempre reafirmam, as grandes marcas que são espertas, elas sempre reafirmam a principal coisa que elas fazem, a principal razão de existência delas, né? Pode prestar atenção. Se é iFood, sempre envolve aquela coisa de entrega, né? Sempre batendo nessa mesma tecla, né? Entendeu?
É por isso que reforça mais esses ativos que ela tem, assim, na memória das pessoas. Tanto que as marcas mais lembradas do Big Brother, que é iFood, Mercado Livre, né? Porque, de novo, eles sempre batem nas teclas, né? Eles sempre repetem sempre o que eles fazem, né? Que é o quê? A principal razão de existência deles. Tá lá, apesar de não estar explícita, mas tá na prova em si, né? Com a vantagem que você tem estratégias que você pode lançar que elas são em tempo real, praticamente elas têm uma visão 360 também, né? Então, uma estratégia que você lança num dia, o Mercado Livre, por exemplo, né? Lançar uma prova hoje. Na prova ele pode já lança o código já para a pessoa, durante o programa ele avalia qual é o retorno que ele tem do investimento dele. É por real. Então, durante o programa ele comprova se esses milhões de retorno que tem de visualização, né? Que para um patrocínio de cota máxima como é do Mercado Livre, né? Que eles garantem 450 milhões de views de interação, né? Com o público. Aí ele comprova numa ação dessa, em que ele pega, estimula ao vivo uma interação e já tem um retorno de esgotamento. Nunca me esqueço que a Samsung, quando começou a lançar os celulares de mais alta definição, de retorno, né, dela, o primeiro Fold que ela lançou foi com a Juliette. Assim que ela lançou, na noite da prova em que teve esse lançamento, que a Juliette ganha um desses telefones, o telefone que ela ganhou esgotou praticamente imediatamente a iniciar a venda online. Então, o volume de interação e de retorno que as marcas têm é proporcional ao que é utilizado de mídia para dar retorno para isso. E é um sistema que se retroalimenta, né? Todo final de Big Brother eles fazem o exposed, né? De todo o retorno que essas marcas tiveram em volume de venda e de retorno de público, de tamanho. Então, o que os participantes conseguem ali com a interação com o público é o mínimo, né? Todo esse retorno é bem maior. E você pode notar isso, né? Se você pegar o kit de mídia deles, né? Pelas cotas, né? Eu tô com ele aqui aberto, né? São 3 tipos de cotas básicas, né? Do Big Brother, né? Que é a Big, que é a maior de todas, a cota Camarote e a cota Brother, né? Sim, a diferença da cota maior, que é a cota Big, né? Que tem mais de 3,8 bilhões de impactos e impressões, né? E custa só 132 milhões e 485 mil reais para a cota Brother, né? Que é 455 milhões de impactos e impressões, né? Ao custo de 29 milhões, né? Daí você vê a diferença, né? Se você realmente quiser aparecer, tem que investir mais, mas tem retorno. Eu tava vendo até um cara que viralizou essa semana, ele faz umas técnicas de coaching, publicidade, aquelas coisas que a gente tem hoje em dia, né? Tudo um combo ao mesmo tempo para viralizar, né? Mas ele fala uma coisa interessante, ele tá fazendo uma interação com um cara que é dono de uma loja de carros em São Paulo, e ele tá lá vendendo um carro, é um cara de venda e um cara de marketing. E aí o cara faz uma pergunta interessante pro dono, ele diz, quanto é que você paga aqui de aluguel para o seu ponto? É o cara, 10 mil reais. Aí ele, quanto é que você investe online? Aí não, a gente botou a página aí no Instagram e a gente coloca as fotos dos carros, quando a gente vende a gente coloca que tá aí. Mas quanto você investe? Nada. Aliás, você acha que você tem quantos pontos? Aí não, só tenho esse aqui. Aí não, você tem esse ponto físico e tem um ponto digital. Aí você não investe nada no seu ponto digital, é por isso que você não considera ele um ponto. Mas se você investir no digital, você vai ver que o retorno dele, você vai querer. Se você chegasse a investir 10 mil reais do mesmo jeito que você investe aqui no seu ponto físico, você provavelmente teria um retorno maior do que o que você tem no físico. E aí eles provam isso no dia lá, né, com eles. O cara tá lá mais de uma semana sem vender nenhum carro e eles vendem 3 carros das 6 horas da noite até as 9. Claro que o cara faz todo o mise-en-scène lá dele e tudo isso aí, né? Mas a proporcionalidade que as pessoas têm que ver não é se assustar, assim, que absurdo, uma marca paga 139 milhões para participar do Big Brother. Você tem que entender, isso aí para ela é esses 10 mil reais que eu tô falando. É um investimento de diversificação de canais de venda, de diversificação de reforço de marca, de diversificação de branding. Ela encara isso como esse retorno. Ela prepara a equipe toda dela para atender isso. Ela tem que encarar para preparar a equipe dela para receber o volume de vendas e de possibilidade de retorno que ela vai ter, porque não vai adiantar de nada ela ter um público que vai querer comprar dela e não ter como matar a sede desse público. E ela se prepara em todos os canais dela para ela potencializar ainda mais e estender, além do prazo dos 100 dias do Big Brother, o retorno dela para ela crescer, e ela vai ganhar com certeza muito mais do que os 139 milhões de reais que ela investiu no Big Brother.
Porque a conta que tem que fazer é essa. Isso é uma base para poder estar em outro momento. Se fôssemos fazer uma conta de padaria básica, assim, né? E pegar esse total de impressões e dividir pelo o valor da cota e dividir pelo total de impressões, centavos, milésimo de centavos. Pois é, no mundo de hoje, em que você tem um algoritmo que manda para onde que vai, e que você não tem como determinar o que é que vai ter de retorno exato, se vai exatamente para o teu público, se vai exatamente para o público que vai te dar venda. Aí se você tem um direcionado desse, quando você cria uma campanha dessa com a Globo, você tem um público direcionado com uma campanha toda fechada que você vai entregar exatamente o que você quer para quem você quer. Isso vale muito mais do que esse dinheiro. Aproveitando esse gancho que estamos falando de cifras gigantescas que, se você for colocar aí nessas contas de padeiros, vira centavos na mão do Silvio, vamos avançar para um ponto, aproveitando o gancho que o Diego está se pronunciando. Tivemos uma situação de assédio de um participante que acabou pedindo para se desligar. A matéria que saiu no Terra de gestão de crise no BBB 26. Globo monta comitê inédito 24 horas por dia após caso de assédio. Isso é mentira, né? A Globo sempre tem esse comitê de gerenciamento de crise o tempo todo. Ele roda 24/7. Ele tá o tempo todo funcionando. Não tem como você ter um volume desse de exposição da sua marca com a aposta é tão alta quanto que você lucra, ou mais, né? Para ela ter retorno, você tem que apostar mais ainda do que ela vale. Mas não ficou estranho, assim, sobre esse caso, o cara se auto-expulsar em vez de ter sido expulso? Por muito menos expulsaram a gente lá. Você acompanhou o caso? Assim, o cara, você analisar, ele tava usando exatamente essas artimanhas dentro do jogo para causar. Ele tinha um plano desde o começo da história, que era exatamente causar essas polêmicas para tentar ser cancelado, para ele ter um retorno. Ele tinha ele é casado, a mulher dele tá grávida, certo? Ele, assim que chegou e entrou no Big Brother, ele contabilizou, teve um cara que contabilizou, acho que chegou a 50 vezes. Ele chegou a falar 50 vezes dentro dos grupos da casa, assim que ele chegou, que ele traiu a esposa. Aí você analisa a trajetória de um cara do ano passado, que ele, o Davi Brito, né, o ganhador, né? Ele não traiu a esposa, mas ele ficou muito interessado pela outra participante lá do Pará, né, do Norte, a Cunhã, né, e ficou meio com essa coisa de super interessado por ela, e o pessoal aqui fora, né, se referenciou para a esposa dele aqui e fez ela crescer muito. Ela cresceu demais. Ela tinha uma barraca de comida, de sanduíche, e ela cresceu, viralizou, teve campanhas milionárias que fecharam com ela, de marca, de banco, de tudo. E esse cara, ele tava fazendo isso. Por que eu digo que ele tava fazendo isso? Porque ele contou essa história dessas 50 vezes que ele traiu a esposa, e a esposa mal tinha um perfil no Instagram, mas tinha lá, contato para público, certo? Então, ele tinha um plano de ser esse cara polêmico, e ele ficou provocando todo mundo para ver se alguém ia agredir ele, para ver se alguém ia colocar ele no lugar do coitado e tudo. Só que ele extrapolou, ele entrou naquele reservado lá em que tem um material de reposição, de coisa, e segurou o pescoço da participante lá, a Jordana, né? E tentou dar um beijo nela. E logo que ele percebeu que tinha feito isso, que não tinha dado certo, né? Mais uma estratégia que não tinha dado certo, porque todas as estratégias que ele tentou não deram certo. Aí ele pegou e apertou o botão de exclusão, porque ele sabia que ele ia ser expulso. Ah, tá. Ele não fez nada de inocente. Então ele se expulsou porque ele sabia que ele ia ser expulso. Então ele, saindo de lá, ele tinha ainda esse tempo para pensar. E ele, com esse tempo para pensar, ele fez várias coisas. Ele quando chegou para encontrar com a família dele, ele fingiu que não conhecia ninguém, falou que estava em Paris. Então é um cara que faz tudo de caso pensado, né? Já tem vários psicanalistas falando que não é assim, a pessoa não surta desse jeito, não tem uma correlação técnica com o que ele está fazendo. Tá todo mundo meio que dizendo, ele tá inventando isso tudo para se proteger, porque é um crime, porque a gente tem a delegacia, já tem denúncia crime e já tem investigação aberta. E a Globo sabia que isso tudo ia acontecer, né? E aí tem gente que fala que tem poucas interações das marcas no começo da primeira semana, enquanto esse cara estava dentro, por conta desses problemas que estavam sendo visualizados para ele, que a Globo não estava interagindo com marcas grandes ainda no começo, por conta de ver que esse cara era muito problemático. E já estava vendo alternativas de colocar dinâmicas em que ele ia ser colocado para votação e que ele ia sair. Mas aí ele fez tudo, mas ele antecipou tudo fazendo
esse assédio, né? Qualificado, né? Que tá gravado lá. Mas aí eu digo pra vocês, aí eu pergunto, volto pro Diego, no caso, né? E os demais, claro, contribuam. O participante, cada um vai com a sua estratégia. Mas falando das marcas que investem no Big Brother, né? São cotas milionárias. Ativações que viram assunto. Aí eu pergunto, Diego, com a sua experiência em gestão de crise, que você já trabalha com isso diariamente, como essas grandes marcas que estão patrocinando o Big Brother podem equilibrar essa visibilidade massiva com os riscos dessa exposição? E como elas podem se preparar para possíveis ruídos? Porque, de repente, uma situação dessa pode acontecer, vamos supor, na prova do Mercado Livre. E acontecer como aconteceu, tipo assim, fazendo um paralelo. Acontece uma situação na prova do Mercado Livre que nem aconteceu com a luta do Popó com o cara lá que virou uma baixaria. E a marca acabou se queimando naquele primeiro momento. Como pode acontecer isso, cara? Assim, como aconteceu, eu sei, né? Um patrocinador tem um participante tem uma estratégia maluca, mas a marca acaba aqui. Eu vou fazer aqui um teste de resistência e acaba aqui, dá uma pirola na cabeça de um participante desse e queima a ação daquela marca, né? O que essa marca ela pode fazer com o Big Brother, com a presença dela, porque ela está sendo exposta ali? Será que existe um plano B? O plano vai dar M? A gente tem compensações contratuais, né? Nesses casos, normalmente. Pelo que eu vejo, quando é um risco tão grande quanto esse, tem compensações contratuais. Visualizações de outros casos que já devem. No caso do Mercado Livre, ele teve exatamente esse problema, né? O Henry Castelli, que era o participante que convulsionou 2 vezes, ele caiu na prova do Mercado Livre. Ele estava numa plataforma, tinha lá o fundo, era vários bichinhos assim de pelúcia, né? E ele caiu neles. Mas ele é um cara muito alto, né? Ele podia ter caído numa borda que podia ter machucado a cabeça e tudo. E a gente tá vendo um cara ensanguentado ao vivo, convulsionando, e foi o que aconteceu, mas ele não chegou a ter nenhuma sequela a mais além da convulsão prévia que ele já tinha já. Mas tem todo o link com a marca no final das contas, né? A marca Eu vi comentário de o plano de fundo, né? De toda... Pra queda livre, o pessoal tira do bom onda, velho. Porque o brasileiro pega ali e bota sal na ferida. Né? Pois é, aí a gente tem, é o que eu falei, grandes apostas têm grandes possibilidades de perda, né? Mas o risco é o risco é grande. Muito volátil, né? A gente tem muita gente dentro que não tem como controlar, que o máximo que dá pra você é mutar o microfone de todo mundo e dizer, cala a boca, que é o que acontece muito. Eles rotineiramente, você vê o pay-per-view, você vê rotineiramente umas comidas de rabo o tempo todo, né, irmão? Para tudo, o cara tá falando e dá um corte no áudio e você sabe que a pessoa tá falando alguma coisa que não pode, porque ou tá falando de uma marca, ou tá falando da marca patrocinadora, ou tá falando alguma coisa que compromete o sistema e tal. Não é que é roteirizado, mas tem toda essa gestão aí. É por isso que eu falo, esse comitê de gestão de crise da Globo não foi criado no meio da avaliação desse cara, desse assédio. Ele existe o tempo todo. A gente já teve outros assediadores. A Ana Paula, que tá lá na edição, ela denunciou um cara na edição dela e fez ele sair, e botou ele no paredão e tirou ele, que era um cara Laércio, que ele ficava lá e ele dizia, um cara já mais velho, uns 50 e poucos anos, e ficava o tempo todo falando que só namorava com menina nova e tudo, inclusive de 17 anos. E ela percebeu logo de cara que o cara era um assediador e pedófilo, né? E ela reclamou e ela incisivamente brigou com ele, mandou ele se vestir, ficar de cueca dentro do quarto, só tinha meninas, e ela tem uma cena dela batendo no ombro dele, falando, meu irmão, se vista e tal. O cara saiu de lá, foi colocado no paredão, que saiu com rejeição, e um pouco tempo depois foi denunciado e foi preso por estupro de vulnerável. Então, essas gestões de crise, elas têm que ficar ativas o tempo todo, porque a gente tá lidando com gente. Mas só que assim, é o grande valor do programa. O grande valor do programa é esse risco. Tudo pode acontecer. Eu posso ter um criminoso lá dentro, eu não tenho como ter feito toda a minha vastidão de busca sobre essa pessoa e ter encontrado tudo dela, não. Tem essa questão sempre latente, mas faz parte, né? Ficha corrida dá pra fazer, pai. Ficha corrida dá, mas o cara nunca tinha sido denunciado nesse caso, por exemplo, o Ares. Ele tinha questões estranhas, né? E claro, isso aí tem 10 anos, né? Protocolos foram criados, né? A cada novo caso, um protocolo novo é criado para essas coisas. Mas sempre fica aquele ranço, né? Você, uma marca, tá apoiando um programa que tem um assediador, né? Mas aí o mundo aceita assediadores, né? A gente não tem como... A minha defesa, se trabalhasse para a Globo, é essa, né? Você não tem como ter o gerenciamento completo, porque tem muitas coisas que as pessoas escondem e não necessariamente a gente consegue descobrir.
falando com a mentalidade de comunicadores, o Mercado Livre, ele perdeu uma oportunidade de ter pego o Henrique Castelli e ter feito uma campanha após a saída dele, ou não? Que nem o Burger King fez com o Popó e com o Vanderlei, mostrando eles amiguinhos agora. Porque o Burger King, ele surfou na onda da Spaten. E a última aqui foi ótima, né? Que ele pegou aquele rapaz que foi abandonado por aquela amiga dele, né? E fez uma campanha lá do duplo combo lá, né? Que ele ficava comendo em silêncio, né? E a narração lá ficava dizendo, esse aqui é o combo tal, não sei o quê, que ele com certeza não vai dividir com ninguém. Eu acho que o Henrique Castelli seria melhor aproveitado por uma empresa ligada a alguma questão de saúde e bem-estar, né? Porque, É isso que eu ia falar. Eu pergunto pelo fato dele ter caído na prova do Mercado Livre. mas é que o Mercado Livre não tem nenhuma empresa conectada a ele diretamente que seja de cunho de saúde, né? Mas a gente tem outros patrocinadores lá dentro que são ligados. Se Med mesmo poderia fazer alguma coisa de bem-estar com ele, em que ele salisse. Vai ver que ele viu que era o Mercado Livre e se entregou, né? Ou talvez eles não viram tanta oportunidade assim que valesse a pena se mexer pra fazer uma big campanha com um episódio desse. Tipo assim, cara, eu acho que se a gente fizer isso daí, a gente vai acabar se queimando, a gente tá ganhando dinheiro às custas da convulsão do cara. Tem isso também, né? São possibilidades. O ideal para uma campanha dessa, para um retorno desse, não é fazer uma campanha, né? Fazer uma ação em que ele divulgue que está sendo... que ele fique de pano de fundo, né? Tipo assim, fazer uma gestão com ele em que ele vai ver, analisar exatamente qual é o problema dele e resolver, e deixar esse como pano de fundo, como sendo a empresa que está apoiando ele a resolver isso. E aí cria uma campanha de conscientização, né, para as pessoas saberem como é que a gente teve uma grande polêmica, foi quando ele caiu, e como todos os participantes estavam participando de uma prova, eles ficaram meio que sem reação, com medo de sair e perder a prova. Então a gente teve várias críticas em relação à idoneidade dos participantes, né, do caráter de cada um dos participantes. E ninguém exatamente saiu ao socorro dele, né, ficaram gritando lá para vir em produção, mas ninguém deitou, saiu, segurou o cara, claro, se dá patente, nada disso. Então, uma conscientização de como você lidar com situações de risco como essa, com pessoas que, né, podem estar no seu caminho, né, ou são da sua família e estão passando por isso, acho que é uma estratégia que uma marca ligada à saúde poderia fazer. Não necessariamente pode usar ele como garoto propaganda para conscientizar as pessoas. Olha, a gente tem aqui um recado, aí bota lá a CIMED como pano de fundo, que foi quem patrocinou para ter esse recado, e aí cria uma ação, uma linha de convivência para as pessoas entenderem quais são os riscos e como tratar, e como levar para um neurologista e ter o medicamento correto, como resolve na maioria dos casos. Meu pai, eu sei, tem convulsões diretas, e ele a gente conseguiu resolver por conta de um atendimento neurológico bem atualizado. A gente faz acompanhamento dos medicamentos e você fica sempre contabilizando, né? Porque uma convulsão é uma sinapse que não funcionou mais no cérebro, né? Ela deu uma eletrocarga que causa convulsão. Então tem como você tratar isso com barbitúrico e tudo isso aí. A gente tem como ter uma conscientização das pessoas em relação a isso, né? Sim. Aí, pegando esse gancho, né, avançando aqui até na nossa pauta, aí eu pergunto para o John, que está sentado na cadeira de um cliente, né, que poderia ser, lógico, talvez não seja o perfil do Big Brother, um perfil que ele, com verba, anunciasse. Mas que lições, John, você acha que consegue tirar dentro de um programa como esse, ou dentro de perfil do negócio, tipo assim, cara, de ideias, de patrocínio? Porque é normal muitas marcas agora fazerem paredão de ofertas, não é o seu caso, né? Você tem um posicionamento muito bem estruturado. Mas tirando essas ações paralelas assim tão evidentes, tu consegue olhar assim, cara, eu vi essa ação, eu acho que isso é interessante, ou então essa marca ela mostrou uma possibilidade de construção de comunidade que eu acho que faz sentido para a minha marca, porque esse ano também é um ano de Copa do Mundo, de eleição, é um ano que tem grandes eventos. A eleição, provavelmente, para ti não passa tanta relevância, mas talvez uma Copa do Mundo passa. Então, como é que tu enxerga? Se tu consegue extrair ou consegue pensar, até refletir, cara, isso aqui realmente eu não faria. Eu consigo olhar para essa situação e falar, cara, estou muito bem posicionado porque eu não me meteria numa situação como essa. Bom, é como eu falei, né? Você tem que aceitar que você está exposto. Quando você tem uma empresa, você tem que aceitar. É o famoso você está dando a cara a tapa, né? Então, hoje a gente trabalha com serviço. Então, a gente serve as pessoas. E a gente tem que servir isso muito bem feito. E quem serve essas pessoas são pessoas também, né? Então, em proporções, sei lá, muito menores, o aprendizado é que, tipo assim, renovar, você tem que estar sujeito, você não pode estar fechado a isso, você tem que se atualizar, você tem que, se o seu público renovar, você vai ter que se renovar com ele também, né?
No caso da gente, nós somos uma barbearia. Nós atendemos homens e mulheres, né? Crianças, idosos, adultos, senhoras, a gente atende também. Então, hoje eu tenho 2 barbearias em 2 cidades diferentes, apesar de serem próximas, né? Mas eu tenho um exemplo de 2 públicos completamente diferentes, de estratégias de marketing completamente diferentes também. Tudo que eu aprendi, tudo que eu apliquei em 10 anos aqui na capital, eu não consegui aplicar na outra unidade, que é outra cidade, que é outro público, né? Então você tá sujeito a tudo isso, cara. Você tá exposto, você tá sujeito a uma eleição, tirar o foco, a cabeça do teu cliente da razão, né? Porque hoje a gente vê que a turma perde a razão por causa de eleição, né? Briga por causa disso. E de repente isso pode afetar o teu faturamento. A gente tem Copa do Mundo, isso é legal, mas até que ponto isso é legal, entendeu? Até que ponto eu posso aproveitar isso daí? Então, esse ano a gente já traçou que os jogos, pelo menos da primeira fase de grupos, vão ser todos à noite. Isso é muito bom. A gente trabalha com imagem, né? Então, assim, muita gente vai sair da sua casa para assistir o jogo ou na casa de alguém, ou num barzinho, ou no restaurante, ou em alguma festa. Muitos restaurantes vão aproveitar esse gancho aí, ou boates, para poder, né, puxar, que tipo, o cara já vai sair, então eu quero que ele venha pra cá. Pô, então se esse cara vai sair, eu quero que ele vá sair com a barba feita e com o cabelo feito. Então, assim, ao mesmo tempo que você tá exposto externamente a essas coisas, pro bem, a gente pode nos prejudicar, como as eleições, entendeu? Não sei até que ponto isso vai prejudicar, apesar de ser, são assuntos que não se discute, eu acho. Principalmente num ambiente que a pessoa vai pra relaxar, ela vai pra cuidar de si mesma, né? Mas tenho certeza que futebol vai ser o assunto do momento. Dentro de uma barbearia, então, muito mais, né? Então, se a gente não estiver atento ao que o nosso público tá falando, o que ele tá consumindo naquele momento ali, a gente perde o timing, a gente perde a oportunidade. E aí vai de quê? De chegar pro time de marketing e falar assim, cara, eu tô vendo essa oportunidade aqui, essa Copa do Mundo, o que é que a gente pode fazer isso daí? Como é que a gente pode afunilar na nossa rede social? Porque não faz sentido hoje você ter uma rede social se você não vende nada. Uhum. Isso eu tava falando pra minha esposa esses dias, né? Eu disse, olha, se eu não tivesse a barbearia, eu acho que eu não teria rede social, né? A pessoal que eu falo, né? Sim. O John, né? O John, pessoa física, né? Mas como eu tô lá nos vídeos da barbearia, eu tô lá nos cursos que a barbearia fala, então eu não posso deixar de ter isso daí. Eu queria? Não, mas não posso deixar de ter. Comungo da mesma opinião. Eu só tenho também rede social porque também estou à frente de negócio, tudo tem que se expressar. Agora, uma fala tua que chamou muito minha atenção foi essa que você disse assim, 10 anos de mercado, 10 anos de ser um profissional, você é um publicitário, você tem formação em marketing, e você disse, né, o que eu aplico em Fortaleza é completamente diferente do que eu aplico na outra cidade, por mais que seja uma cidade vizinha, e não só isso, onde basicamente boa parte das pessoas que moram nessa outra cidade vieram de Fortaleza. Sim. Então, cara, como isso é louco. Tipo assim, eu fico assim, realmente reflexivo. Diz assim, vamos botar nomes aos bois, né? Estamos falando de Eusébio e Fortaleza. Eusébio, para quem não tá inteirado da cidade de Fortaleza, ela tem uma distância de um bairro. Então, não dá para você chegar e dizer assim, é uma viagem. 20 minutos. 20 minutos, pronto. Tem gente para quase grande Fortaleza. para ambientalizar as pessoas, tem gente que mora no Eusébio, mas trabalha em Fortaleza. Às vezes faz esse vai e volta todo dia porque se tornou muito perto, 20 minutos. Então, o Eusébio ele se tornou praticamente quase um bairro de Fortaleza, onde basicamente a boa parte da população, que eu acredito que consuma o seu barbeiro, são pessoas que vieram de Fortaleza. Então, você ter uma mudança de consumo ao ponto disso, realmente me deixa muito intrigado. Não, mas isso daí a gente pode até deixar um assunto para um próximo. Mas como a diferença de público impacta em todo um planejamento de marketing, gente. É absurdo, assim. Eu posso passar aqui 2 horas falando de exemplos disso daí, entendeu? Eu vou falar 2 horas no próximo episódio, porque, cara, vou dizer, eu fiquei, tipo, lógico, eu entendo, eu sei, eu trabalho com isso também, eu compreendo. Eu moro hoje no estado, eu moro em Santa Catarina, que é um estado que, por mais que seja pequeno, as cidades são próximas, culturalmente, elas são diferentes por causa de suas colonizações. Por exemplo, hoje eu moro numa cidade que a colonização é alemã, que é Blumenau. Mas eu morava em São João Batista, que a colonização já era soriana, então era portugueses. E a cidade vizinha era de italianos. E você via uma diferença cultural muito grande entre essas duas cidades, que eram como se fossem bairros como Fortaleza ou Eusébio.
Porque culturalmente, enquanto uma era muito expansiva, a outra era extremamente retraída. Então você via ali nitidamente, até pela forma das pessoas falarem, as expressões, a dicção era diferente. Mas trazendo isso para Fortaleza, realmente é bizarro. A gente vai ter que aprofundar isso num outro episódio, com certeza. Mas, Vamos. se você quiser fechar a sua fala, John Paul, também não interromper, fica à vontade. Não, eu queria só fechar perguntando ao Diego se ele realmente assistiu todos esses Big Brothers aí. Pô, riqueza de detalhes, né? Pulando. Pô, porque de riqueza de detalhes, de nomes, de participantes, do que aconteceu na rede social da esposa do cara. Eu fiquei aqui, caramba, mano. Tirando as questões assim, bestas e tudo que acontece e tudo, eu acho o Big Brother um experimento social bem interessante, assim. Eu acompanho. A minha esposa gosta muito também, aí acabo vendo por tabela. Comecei vendo por tabela, acabo vendo também. Mas eu analiso muito por essa questão de como é que se dão as relações. Eu acho que já falei aqui, porque eu acho que até já comentei contigo também, John, que tem uma linha agora de trabalho que eu desenvolvo na minha empresa, que estou chamando até de terapia de resultado, que é muito isso, de como é que a pessoa se relaciona com o ambiente, como é que ela tem travas para poder resolver as coisas e como essas travas estão conectadas com bases psicoanalíticas da vida dela e da composição da família dela e de como ela age socialmente. Então, o Big Brother é um ótimo laboratório para ficar prestando atenção nisso e usar estratégias de convencimento. Só uma piada assim, que dizem que aquele comediante cearense Titelo, né, ele fala que o Boninho, quando teve a ideia do Big Brother, ele passou um carnaval em Paracuru, né? Numa casa, ele tinha alugado uma casa que cabia 20 pessoas, ele botou 40, sabe? Aí faltou água, faltou comida e tudo mais. Mas é interessante realmente, tipo assim, né, a gente, né, como comunicadores, eu tinha um professor na faculdade, Marcelo Lavô, eu achava ele genial, e ele dizia, cara, você que é comunicador, você não pode ter preconceito com nada, você tem que botar uma lente antropológica e assistir mesmo, você tem que ver, porque você vai ver como o brasileiro médio, ele se comporta, ele deseja. Porque aquelas marcas que estão fazendo aquelas ações, elas fizeram com base em estudos, para poder fazer aquilo ali. Se o iFood está lá fazendo, sei lá, qualquer ação que a gente tem que estar por dentro do que é porque aquilo houve um estudo massivo e diz, cara, a melhor ação, a melhor estratégia para você gastar essa grana que você investiu é fazendo algo assim. Então, para ser realmente um laboratório. Eu acho que pecamos em não acompanhar, por mais que seja extremamente difícil. Eu me coloco nessa situação, eu olho assim de cara, eu vou perder uma hora da minha vida vendo isso. Mas, na realidade, é repertório para poder discutir com o cliente, para poder ver a ação, para poder ver o que acontece. Eu tenho, por exemplo, um cliente de moda que vira e mexe, ela vira pra mim e fala, tu viu o que a Virgínia fez semana passada? E eu fico, rapaz, você nem é minha. Então, muito menos do que ela fez. Aí eu me cobro, porque, pô, eu tenho que saber o que essa criatura fez que é relevante pra meu cliente. É meio impossível não ficar conectado com essas coisas, porque tem justamente essa solicitação dos clientes. A variedade de setores que eu acabo atendendo, eles têm que ter essa composição. Big Brother tem coisa no Big Brother que é lançado pelos personagens que ficam lá dentro, tudo, de moda, por exemplo, que viraliza e vira uma sequência de produtos reais só por conta de ter sido uma pessoa que ficou famosa lá dentro e é a marca registrada dela. As mulheres, por exemplo, estão usando lá um monte de rendinha na cabeça. Já tem um monte de gente que é vendendo já na rua, né? Aí você vê isso, eu adoro centros de cidades, né? E daqui de Fortaleza visito sempre, e tô sempre lá. Você vê quase que imediato, em tempo real, as coisas sendo produzidas por lá. O Beco Capoeira já tem as peças, as mulheres principalmente que usam lá, eles já têm as peças. O biquíni da fulana tem. A rendinha que bota na cabeça tem. E os caras estão gritando lá o nome dos participantes lá do Big Brother. Então é uma coisa muito, muito complexa. A Virgínia, todos esses personagens, esse folclore cultural da gente brasileiro, jogadores de futebol, Vini Júnior e todo esse pessoal, infelizmente eu sou quase que obrigado a acompanhar essas coisas porque tem algum tipo de correlação que aparece pra gente no dia a dia de trabalho. Mas vocês acham, jogando a pergunta pra todos aqui, que o Big Brother é pra toda marca? Em que sentido?
Sim, será que qualquer tipo de marca pode anunciar do Big Brother para aproveitar essa exposição toda, ou só marca de varejo, marca do povão mesmo que anuncia no Big Brother? É isso que eu ia dizer, que é tipo um tiro de canhão, né? Você acaba pegando muita gente. Mas tem coisas bem específicas, né? Mas que você pensando, fortalece a marca. Por exemplo, Chevrolet lançou os carros ano passado lá, que não é para todo mundo, né? O carro começa numa base de R$139 mil, não é para todo mundo. Mas só que reforça a marca, né? O brand, né? O desejo, né? Segundo pesquisa, como eu falei no começo, né, reforça a tal da potência da marca, né? A potência potencial vendedor, comprador fica com vontade de comprar realmente porque vê exposto isso no Big Brother. Né? Tem do carro ainda, né? Pois é, não sei se... Se for aí que é um carro de luxo aí, sei lá, de 300 mil e Não é. tá lá, o cara, não quero não, quero esse carro não. Tá falando do Big Brother ganhou, isso eu não quero não. Tem pros dois lados, é uma coisa que tem que se pensar. É por isso que não é só assim, tem a oportunidade, tem o dinheiro, vou lá. Não pode, nunca pode ser isso, em nenhum cenário. Ainda mais num canhão como o Big Brother. A resposta para essa pergunta do seu, eu acho que seria não sei, né? Pode ser que sim, mas isso daí é o caminho do programa que vai levar a valer a pena ou não, né? Lógico. Minha resposta, falando de Big Brother, edição número 26, não é para toda marca. Eu acho que, por exemplo, uma Rolex não vai anunciar no Big Brother porque não tem necessidade, não tem porquê ela fazer isso. Mas, lógico, tem carro, como por exemplo, a gente falou aqui, né? A Tracker começa com 100 e poucos mil. Não é para todo mundo. Mas, para ela, é uma boa visibilidade. Uma BYD, no Big Brother, é uma boa visibilidade. O outro carro elétrico desses aí, que agora tem vários. Tem da Jawa, já, ok. Eu acho uma excelente oportunidade para essas marcas novas chinesas assim que entraram agora, depois do BYD, justamente por isso, porque o carro elétrico na cabeça do povo é BYD. Ele chegou primeiro, é ele. É a Gillette dos carros elétricos, é BYD. Exatamente. Então tem onde você correr. O pessoal pergunta elétrico, pensa que é BYD. Mas não é para toda marca, né? Você tem que ter seu posicionamento muito claro de quem você quer atingir. E lógico, se você está falando do mercado de luxo, eles querem que o luxo deles não seja acessível para todo mundo. Então eles não vão botar. Mas marcas que querem, de repente, trazer uma acessibilidade, mostrar que é gente como a gente, tudo. Um Nubank, eu acho que rola. Concessionárias de carro como a Fiat, ela foi, ano passado, retrasado, ela participou. Uma empresa de moto, tudo. Eu acho que rola. A MRV de apartamentos parece que é uma das patrocinadoras também do Foi ano passado, né? Não sei se... A MRV, eu acho que esse ano, acho que ela tá também. Vou dar uma... Era um apartamento por líder. Cada líder ganhava um apartamento. Então, tipo, nesse caso, vale, né? Mas a minha resposta, eu acho que não é toda marca que vai entrar para o Big Brother, não. Eu acho que é como o John falou, depende, né? Depende de como é que vai, do momento, né? Porque eu posso... Depende da marca mudar o posicionamento. Não, mas eu posso ser da Air France, tá lançando um novo segmento de classe executiva e eu pegar e lançar um jantar para um líder lá que o cara tá no final da jogada, vai ser milionário, é meu público. Diz, você que vai ser milionário daqui a 3 semanas, a Air France tá lançando a classe executiva. Eu tô falando com o pessoal também. A questão é que os outros bilionários, Thales Gomes, Alfredo Soares, Caio Carneiro, Flávio Augusto, eles vão estar assistindo o Big Brother? É porque uma marca como a Air France não vende para esses milionários. Esses milionários já tem o cartão Diamond dessas empresas. Já tinha o dele, já. Eu tô vendendo o desejo de quem tá acendendo. Aí é para quem tem a possibilidade de comprar e não sabia que tinha como entrar numa dessa. É o luxo acessível. Eu não sei se funcionaria pra desse caso aí, porque aqui pelo kit de mídia deles, eles não diferenciam classe A, classe B, classe C, se for usar esse tipo de categorização antiga. Não tem isso aqui no... não, mas aí é o oficial, né? Mas você chegando para fechar um patrocínio, tem você vê várias marcas que aparecem pontuais. Pode ser demografia, tem que ter. Eu acho que se surgir a oportunidade, já dependendo da oportunidade, sim. Vai que você lança a nova cabine executiva, aí você monta uma cabine executiva lá, um cenário que é igualzinho, com certeza o desses bilionários aí, milionários, ele não viu não, mas alguém vai chegar e dizer, pô, tu viu? A empresa tal, a Aero lançou a cabine executiva no Big Brother, com certeza que vai dar uma olhada, procurar no YouTube, alguma coisa dessa cabine. Teve um participante, teve um participante também, que acho que eu vi uma notícia dessa aí, o cara mostrou um perfume de R$4 mil. Então, a gente tá falando de um perfume de R$4 mil, pô, tá? Então, sei lá. Quando eu citei o telefone
bola quicou aí. O telefone da Samsung lá da Juliette era um telefone caríssimo. Ele grutou na mesma noite. Ele, Vou pegar ele foi lançado na base dos 5 mil reais na época da Juliette. Tem o quê? Tem 5 anos atrás? Então, Tem o preço de um iPhone básico, né? hoje, pois é, exatamente. Mas esgotou. Não, pega alguém. Pega esse novo rico que ganhou dinheiro com o Bet, pega esse novo rico que é funkeiro. Eu vendo o de lucro, tenho essa variedade grande. Eu tenho uma variedade. Né? Se eu atingo aquele cara que pressionou ele, aí ele tá usando ali, veio como uma oportunidade, como o John falou, eu tô vendo aqui e a exposição fez eu me alertar para ter essa oportunidade. A gente tinha um participante que era o PA, Paulo André, que participou da edição com o Scooby, né? O surfista. E ele é um atleta e tal, e ele só usava joia. Ouro, brinco de diamante. E teve uma ascensão de itens de acessório de luxo que foram vendidos nessa época, bem expressivo. O único perfil demográfico aqui que fala, aqui que tem no kit de mídia deles aqui, que é que os homens assistem mais do que as mulheres, né? 51% a mais, 51% para os homens e 49% para as mulheres. E 69% do público é na faixa etária dos 25 a 44 anos, né? Quer dizer que é um pouco público jovem, né? Que assiste Big Brother. Exato. O único dado que eu tenho demográfico é esse. Pois é. Aí a gente tem de tudo, né? A gente também tem gente que não assiste, que só vê pelo Instagram. Né? E a Globo tá atenta a isso. Né? A Globo já há alguns anos eles patrocinam. Não é um patrocínio oficial, certo? Mas eu sei que patrocinam. Agenda Indelicado. O cara que faz Agenda Indelicado. Sim. E você percebe que tem postagens que são feitas exatamente para isso. Esse ano foi explícito. Um pouco antes dos personagens começarem a entrar na casa, a Agenda Indelicada já publicou o material de que vai começar hoje. Hoje chegam os primeiros participantes. Então, você vê que são informações que são cruzadas da assessoria de comunicação, que mandou, dá para perceber. Quem trabalha com isso vê que é um material já oficial, padronizado, que a pessoa está recebendo e está fazendo um volume de publicação, usando a influência, ser influencer, para gerar o buzz online. Então, como eu falei, é um ecossistema complexo que eles estão entendendo e estão conseguindo dominar. E vamos caminhar para o nosso final. Já estamos aqui há quase uma hora e meia conversando. E foi, na minha percepção, né, uma aula em todos os sentidos, né? Eu acho que olhar as possibilidades pela lente da publicidade, da lente de um cliente, a lente de uma assessoria de imprensa. Que bom que o Diego tem esse repertório, que a gente conseguiu também conversar muito sobre edições passadas, do Diego que acompanha desde... Para desespero do John, não é possível. Desde o Bambam, o Diego acompanha. Então, tipo assim, é muito bom pra gente conseguir ter mais... Maria Joaquina, ganhou por causa da Maria Joaquina. Ganhou por causa da Maria Joaquina, você nem quer Maria Joaquina, mas... A vassoura, porra, que ele fez, a vassoura. Ele tinha uma vassoura. Pô. Foi o segundo, agora não lembro mais. O Silvio agora começou a entregar, que também acompanha. Enfim, eu acho que foi um episódio rico, rendeu bastante. 2026 começou. Eu acho que já ficamos aqui como o próprio parafraseando do Johnny, já deixou a bola quicando aqui de um próximo episódio pra gente discutir sobre a localização de como o negócio pode mudar, estratégias que tem que se adaptar, né? Você acreditar que, eu fiz 10 anos dessa forma, deu certo, eu vou tentar replicar e descobrir que não tem como replicar e ter essa sensibilidade de preciso mudar, fazer uma diversidade de anúncios, de público. Interessante mais isso aí. Legal, e até porque eu lembro, né? Eu lembro do começo da barbearia e na época o John comentou hoje, a gente atende homens, mulheres, jovens, idosos, e eu lembro que a barbearia ela começou muito no público somente masculino, né? Não tinha tanta abertura no público feminino, né? E hoje ampliar esse leque, né? Perceber que não tem como você excluir esse público, que ele de repente era uma oportunidade. Como surgiu essas oportunidades, né? Vai ser quase um Globo Repórter de frente com o Gabi, nosso próximo episódio. Mas, encerrando, né? Indo para o final, vamos para o nosso momento de dicas. Não sei se o John tá ciente desse momento, que a gente traz alguma dica do que assistir, do que ler, do que ouvir, ou do que ter uma atenção. E vamos pela pessoa que mais conhece de dicas, né? Que nos traz munições diárias de dicas inusitadas, desde onde comer um cachorro-quente da Tailândia até aonde você deve ir. Na 2000, Cino César, você que é um cara poliglota em dicas aleatórias aqui. Por gentileza, suas dicas desse começo de ano. Minha dica, não pode ser que é uma dica nova, mas é uma dica antiga, reassistir ao filme Era uma Vez em Hollywood, né, do Quentin Tarantino, né? Pode ser um certo tempo que eu não assisti esse filme, né?
Aí eu vi o quanto ele é multifacetado, né? Você tem histórias dentro de histórias que você fica maluco pra acompanhar a história secundária, né? Que é a história do Lancer, né? Que é o filho dos filhos de um vaqueiro, né? Que chega na cidade, né? Pra dividir o espólio do pai. Aí são ameaçados pelo personagem do Leonardo DiCaprio. Você fica então pra saber o que vai acontecer e fica sem saber disso, né? Fica por isso mesmo. Então a própria série que o personagem do Leonardo DiCaprio fazia nos anos 50, né? Que é o tal do Bounty Law, né? Caçador de recompensa, fazia o caçador de recompensa, né? Que é a história interessantíssima. Você vai acompanhando assim e a história não termina. E falou outras coisas assim, e a forma positiva como o Tarantino termina o filme, né? E não acontece o que aconteceu com a Sharon Tate, né? Que é aquele acontecimento triste, né? Ela foi atacada pela gangue lá do Charles Manson, né? Que não termina assim, não termina da maneira que o Tarantino que ele gostaria que terminasse a história, né? Até uma coisa poética assim, né? Que uma coisa que não aconteceu, né? Que meio que estragou o final dos anos 60 pro começo dos anos 70, né? Ficou uma coisa mais cínica, né? Americana. E também quero indicar, fora o filme, né? Esse livro, né? O livro que o próprio Quentin Tarantino escreveu, que era Uma Vez em Hollywood, né? Que é a história do filme, só que ele expande ainda mais o que acontece, sabe? Se você sabe realmente, por exemplo, ter a dúvida quem matou, ou se o personagem do Brad Pitt, né, matou ou não a esposa, você tem a resposta aqui. Extensões, né, do que acontece naquela série, na série que o Leonardo DiCaprio tava filmando, Lancer. Detalhes que o filme solta, mas não explica, né? Por exemplo, o personagem do pistoleiro, né, de Outros Menos que chega e tal, quem é ele, quem tá fazendo, que ele é filho do Lancer, né, que é o fazendeiro, né? Você não sabe disso no filme, né? Você pensa que é só um pistoleiro como qualquer. E outras coisas, é bem legal. Você recomenda o livro, pra quem quiser expandir mais a história do filme, e o filme em si que é Tarantino, né? Tarantino sempre é bom. Vi essa semana um filme que é interessante, é o Bugônia, que é do... Eu tô com o filme pra ver, não vi ainda. Do Yorgos Lanthimos, né, que fez Pobres Criaturas. O roteiro é do cara Will Tracy, que fez o Menu. Quem viu o Menu sabe que é um filme que tem um desconforto, né, uma coisa pesada. E Emma Stone tá bem nesse filme, uma interpretação interessante. E a história toda do filme não vou adiantar nem dar muito spoiler, mas explica um pouco dessa movimentação de informações e de detalhes e de bolhas em que a gente acaba sendo colocado pelos algoritmos que a gente segue, de como interpreta e casa uma realidade, tem essa polaridade, as pessoas pensam que dá para resolver alguma coisa, conecta isso com alienígena, com tudo que a gente acaba vendo hoje em dia, né? Com relações com 3-1 Atlas até a nossa polarização aí política e econômica. Então, interessante ver como é que o roteiro se desenrola e toda a ideia do filme, assim, é bem bizarro e tudo, mas é um filme que quem tiver interesse em ver uma coisa assim diferente dos roteiros de retorno de franquia dos 90 e 80 que a gente tá tendo, nada contra, mas a gente tá tendo demais, né? Então, é uma boa. Tem uma coisa que eu descobri há pouco tempo também, que são as revistinhas as comics do Fight Club 2 e 3, que é a sequência do pós-filme livro que todo mundo conhece, né? Que, sensacional, porque são os meus autores, tem uma ilustração muito bonita e continua a história de onde a gente parou lá no filme e acabou funcionando, é legal. E tem uma sequência de livros que eu comprei agora há pouco tempo, que coleção feérica, que são as lendas que inspiraram o Tolkien a criar o mundo do Senhor dos Anéis e todo o universo ali que gira em torno do Senhor dos Anéis. As edições são muito bonitas e elas têm uma conexão com as lendas da Finlândia, que é um lugar que, por conta de não ter tantos conflitos na geração do povo e tudo, teve que criar suas próprias lendas para ter traços heróicos e tudo isso aí. Então é da HarperCollins no Brasil. Ela é uma sequência com 4 livros. São muito bonitos, encadernados e tudo isso aí. E tem uma linha mais mítica, antiga, tem o que seria ali dos hobbits, início ali da questão dos hobbits, tem uma vinculação a essa coisa élfica e grandiosa que foi criada que o Tolkien expôs, né? E tem várias das influências, para quem gosta desse universo, tem várias das influências que levaram a criação dos épicos aí do Tolkien que representaram. E são histórias únicas também, que são bem interessantes de se acompanhar. É isso.
Então acho que nessa pegada aí, não sei se já foi dada a dica, né? Mas 2 séries nota 8 no MDB, que eu assisti recentemente, foi Pluribus, que tá no Apple TV. Sensacional a série da turma que fez o Breaking Bad, né? E o Better Call Saul. E uma série de terror da série do It, né? Que é Bem-vindos a Derry. E que é muito bacana. Eu não sei quando vai sair aqui o episódio, mas há 3 dias atrás, um guitarrista brasileiro chamado Matheus Assato, não sei se vocês já ouviram falar, lançou um single novo chamado Hendrix. O Matheus Assato, cara, ele é um guitarrista brasileiro, mas que ele foi cedo pros Estados Unidos e ele acompanhou a galera, sabe? Já acompanhou o Bruno Mars. O cara é muito fera e ele lançou 2 dias atrás um single dele chamado Hendrix. A capa é até a guitarra ele, inclusive no clipe, ele toca com a guitarra igual do Jimi Hendrix. Uma música muito boa, cara, é instrumental. O cara é guitarrista, mas quem conhece Hendrix, você pega no comecinho lá, você ouve o Jimi Hendrix tocando, em alguns pedaços da música também, e ele conseguiu pegar uma parte muito melódica, que é muito característica dele, e conseguiu aplicar numa música de rock com influências do Jimi Hendrix. Então fica a dica aí, clipe e a música Hendrix, do Matheus Assato. E pra encerrar, vou dar a minha dica. Cara, gente, foi uma dica inusitada. Eu tô ainda numa... Não sei como fazer que nem o John. Não sei quando vai sair o episódio, mas eu ainda tô na luta pra terminar o Moby Dick. Tá sendo uma leitura bem complicada, arrastada, porque eu também tive problema com o meu óculos, tive que trocar de lente, tudo. Eu era pra estar com 1,5 grau, tava usando óculos de 1 grau ainda, então não tava conseguindo ler no papel, tava embaralhando muito. No Kindle você não aumenta a letra, você tem essa facilidade. E o livro também é um pouco moroso, mas eu tava conversando com uma cliente, né, eu atendo uma indústria e tudo, e a gente conversando, a gente começou a se seguir no Instagram, tudo, e ela gosta muito de ler, ela sabe que eu gosto de ler, e ela falou pra mim, cara, acho que talvez você goste desse livro, depois procura, que é O Massacre da Família Hope. E eu perguntei pra ela, cara, me dá ali uma leve sinopse, né, pra poder entender se eu vou gostar ou não. Aí ela falou, não, é o seguinte, uma mulher, ela é cuidadora de idosos e ela é convidada para poder, ela não consegue emprego já tem um tempo por causa de uma situação que acontece na vida dela, e ela recebe a oportunidade de trabalhar numa casa, que é uma mansão, em cima de um penhasco da família Hope, onde ela tem que cuidar da única sobrevivente de um massacre que ocorreu em 1929, a família toda foi assassinada, menos essa mulher, que na época tinha 17 anos, e ela foi a principal suspeita do assassinato da família, mas nunca teve nenhuma prova contra ela. Mas a cidade toda tem um folclore de que ela é assassina, e hoje em dia ela sofreu alguns derrames, ela basicamente só mexe a mão esquerda, ela não fala, ela fica numa cadeira de rodas, prostrada. E eu falei, cara, vou ver qual é. E pareceu muito com A Paciente Silenciosa, um livro que você vai instigando e no final tem muitos plot twists e você fica, meu Deus, e agora? Então eu fui ressabiado. E, gente, comecei o livro, nós estamos, para ambientalizar as pessoas, nós estamos na quarta-feira, dia 21 de janeiro. Eu comecei o livro terça-feira passada, eu já tô com 75% do livro lido, porque a bagaça te pega de um jeito que você fica, meu Deus, quem tá matando essa galera? Quem morreu? Como foi que essa família morreu? E você fica naquela situação, tipo, cara, o que tá acontecendo? E eu me peguei ao ponto de pra onde eu vou hoje em dia, até pra reunião de cliente eu levo o Kindle embaixo do braço, porque se eu tiver 5 minutos no elevador, eu tô lendo uma página, porque eu quero saber o que foi que aconteceu com essa família. Quem matou? Foi ela que matou? Não foi? No dia tinha pessoas na casa? Não tinha. E essa mulher, ela é contratada para ser cuidadora e ela descobriu que a outra cuidadora, ela foi embora de uma hora para outra. E por que essa cuidadora foi embora de madrugada, fugindo de quê? O que aconteceu com ela? Então, é angustiante. Eu confesso pra vocês que quando acabar esse episódio eu vou voltar pra ler ele mais um pouquinho e eu acho que ele não chega no final da semana. Então, foi um livro que ele pegou. É um livro de uma escrita simples, é um livro rápido, tem 400 e poucas páginas, mas você não sente ele passando. Então, ele é um livro que te prende, ele é um livro bacana por isso. Não espere uma obra do Camus, não espere uma obra da Divina Comédia, porque não é. É uma leitura simples, é uma leitura pra você pegar, cara, eu quero ver algo diferente que me fisgue. É o tipo de livro. Ele vai te pegar porque ele é instigante. Não sei como é que vai ser o final. Na próxima gravação eu digo pra vocês quanto eu avalio. Mas no momento, com 70% dele lido, ele tá com 4 estrelas garantido até o momento. Vamos ver se ele vai descer ou se vai subir. E essa é a minha dica de hoje. E meus queridos, encerramos esse programa de hoje. Agradeço a audiência se você nos acompanhou até o final. Não esqueça de curtir, compartilhar. Se você está ouvindo pelo Spotify ou se você vai estar ouvindo pelo YouTube. Não esqueça também de comentar. Comente, diga o que é que você está achando.
traga sugestões de pauta, venha conversar com a gente gosta de instigar, né, de trazer esse papo, a gente gosta desse podcast que é uma mesa de bar, é uma conversa entre amigos e fica aqui essa dica pra vocês, né? Esperamos vocês na próxima quinzena, grande abraço, fiquem na paz e valeu!